Capítulo 9. Como testemunhar. Jesus como modelo de evangelista. João, capítulo 4. Quando o Senhor Jesus encontrou-se com a mulher samaritana, ele demonstrou de maneira prática a forma mais eficiente de fazermos o evangelismo pessoal. O texto mostra que foi um encontro casual, como muitos que temos, e que ele não deixou a oportunidade de escapar. Vamos ver 7 passos de como testemunharmos de maneira eficiente. Número 1. Faça contato com as pessoas de fora. Um dos motivos básicos de nossa ausência de frutos no evangelismo é porque não temos, às vezes, muitos contatos com os não crentes. Mas Jesus foi chamado de amigo de publicanos e pecadores, mas não se contaminou pelo pecado. Passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: "Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores?" Respondeu-lhes Jesus: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Não confunda separação do mundo com isolamento do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. João capítulo 17, versículo 15. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 11. Paulo diz que afastemos de falsos irmãos e não dos incrédulos. Separação é a estratégia de Deus para a nossa santificação, mas o isolamento é a estratégia do diabo para impedir que contagiemos as pessoas com o santo vírus da vida de Deus. Exemplo: quando uma pessoa está contaminada com um vírus perigoso, ela é isolada. A oração do Senhor foi clara: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal." Não devemos, evidentemente, sentar na roda dos escarnecedores e participar das suas zombarias, mas sim estabelecer um nível de relacionamento que permita falar-lhes de Cristo. Número 2. Estabeleça um ponto de interesse comum. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." João capítulo 4, versículo 7. Se fôssemos Jesus ou Pedro, talvez teríamos ido direto ao ponto, dizendo: "Por acaso você não sabe quem sou?" Mas Jesus não fez isso. Antes ele procurou um ponto de contato para estabelecer a conversa com ela. Este ponto de contato era algo que ela estava interessada, no caso, a água. Grande parte das vezes as pessoas não rejeitam o evangelho, rejeitam apenas o evangelista. Temos que aprender que a melhor forma de falar é ouvir os outros. Existem formas práticas de se estabelecer esses pontos comuns. Lembre-se que o que as pessoas mais gostam de falar é sobre elas mesmas. Descubra os seus hobbies. Use o que o outro está fazendo no momento como início da conversa. Não existe nada mais atraente que um elogio. Número 3. Desperte o interesse. Então lhe disse a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana?" Abre aspas, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Respondeu-lhe ela: "Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado?" João capítulo 4, versículo 9 ao 12. O Senhor Jesus despertou interesse na mulher de 2 formas. Letra A, por causa de sua atitude de vir e se interessar por ela. Ele, como homem, fala com uma mulher. Ele, como judeu, falando com uma samaritana. E ele, um rabino, falando com uma mulher de vida licenciosa.
A mulher se surpreendeu com a atitude de Jesus e isto chamou a sua atenção. A nossa vida tem que ser como o sal que desperta sede nas pessoas ao redor. A nossa paz interior e a serenidade diante das situações difíceis. A nossa santidade e o nosso contentamento com aquilo que temos. A nossa qualidade de vida e as nossas atitudes são as coisas que atraem as pessoas. Uma estratégia do diabo é convencer-nos que não podemos testemunhar a ninguém acerca de Jesus enquanto não fomos tão bonzinhos como o anjo Gabriel. A mentira de que temos de ser perfeitos antes de falarmos tem feito muitos crentes se calarem. De nada adianta as pessoas reconhecerem que o João e o José são excelentes pessoas se não ouvirem a mensagem do Evangelho. Letra B. Lançando uma isca. Isca é aquela situação ou um assunto que nos permite lançar o assunto espiritual e assim apresentar o Evangelho à pessoa. Jesus lançou a isca fazendo uma afirmação enigmática. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, ele te daria água viva. Normalmente a isca é aquilo que gera curiosidade na pessoa e a estimula a conversa. Devemos passar e falar as coisas espirituais com naturalidade. Exemplo, testemunhar de forma natural, como quando comentamos a respeito do jogo da noite anterior, sobre as travessuras dos filhos ou qualquer outra coisa. Uma forma fácil de iniciarmos uma conversa é fazendo perguntas. Elas nos permitem sondar o interesse do outro. Número 4. Não tente falar de toda a doutrina bíblica. Afirmo-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. João capítulo 4, versículo 13 ao 15. Prenda-se somente àquilo que é importante e necessário para a pessoa naquele momento. Não devemos nos deixar levar por perguntas e tentar tirar todas as dúvidas da pessoa sobre costumes, dízimos e etc. Mas o que ela precisa saber no momento é como ser salva, por isso prenda-se ao evangelismo. O melhor é você apresentar Jesus de acordo com a necessidade da pessoa. Se é alguém cativo, apresente-o como libertador e assim por diante. É possível apresentarmos o evangelho sem termos de expor-lhe toda a doutrina bíblica. Número 5. Não condene. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. João capítulo 4, versículo 16 ao 18. Existem muitas formas de condenarmos as pessoas, num convite para tomar uma cerveja ou por comentários moralistas. O Senhor, porém, jamais condenou, ele sempre tinha uma palavra de perdão e aceitação. Como no caso da mulher adúltera, em João capítulo 8, ela já estava condenada pelos fariseus, mas Jesus disse-lhe, nem eu te condeno, vai e não peques mais. A gentileza e a tolerância abrem as portas e corações. Número 6. Apegue-se ao ponto central. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João, capítulo 4, versículo 19 ao 20. A mulher quis logo saber onde era o lugar correto de adorar a Deus, mas Jesus não respondeu sua pergunta. Ele se manteve no ponto central e então se revelou a ela como o Messias. Não devemos nos deixar desviar do ponto central. Número 7. Confronte a pessoa diretamente. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo.
João, capítulo 4, versículo 21 ao 26. Uma vez que seguimos esses passos, devemos confrontar a pessoa a respeito de uma decisão por Jesus Cristo. O objetivo final de nosso testemunho é expor o Evangelho para que a pessoa possa ser salva. Isso implica numa decisão pessoal. Dicas práticas. Nunca discuta. Nunca entre em debates. Nunca fuja do ponto central. Não pregue religião, pregue o Evangelho. Não faça comparações com os outros grupos ou religiões. Não brinque, mas também não perca sua naturalidade e espontaneidade. Não se apresse. Use a palavra. Seja gentil. Demonstre real interesse. É melhor falar com os do seu próprio nível, tanto social quanto cultural. Não condene e nem critique. Dependa do Espírito. Confronte as desculpas. Faça o apelo. A pessoa precisa se decidir a favor ou contra. Faça uma confissão com a pessoa. Oração sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e conceda-lhe a paz. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26.